Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, 12ª parte. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Livro 2º, capítulo 36. Contra os vãos juízos dos homens. Jesus Cristo, Filho, em Deus apoia com firmeza o teu coração, e quando a consciência te dá testemunho da tua piedade e inocência, não temas os juízos dos homens. Sofrer assim é um bem e uma felicidade, e ao coração humilde que confia mais em Deus que em si, não deve custar muito. A maior parte dos homens fala em demasia, e por isso não se lhes deve dar muito crédito. Além disso, é impossível contentar a todos. São Paulo, ainda que se empenhasse em agradar a todos no Senhor, fazendo-se tudo para todos, nem por isso deixava de ser indiferente ao juízo dos homens. Fez tudo quanto estava em suas mãos pela edificação e salvação dos outros, mas não pôde impedir que algumas vezes o julgassem e desprezassem. Por isto entregou tudo a Deus, que conhece todas as coisas, e com a paciência e humildade defendeu-se contra as más línguas e contra as suspeitas falsas e contra as mentiras dos que espalhavam a seu respeito quanto lhe sugeria a paixão. Respondeu, porém, algumas vezes às acusações para que o seu silêncio não escandalizasse os fracos. Que tens a temer de um homem mortal que hoje vive e amanhã já desapareceu? Teme a Deus e não temerás as ameaças dos homens. Que mal te pode fazer alguém com suas palavras ou injúrias? Maior dano fará a si que a ti, e seja quem for, não poderá escapar ao juízo de Deus. Quanto a ti, tem sempre a Deus presente e deixa-te de contendas e queixas. E se parece que agora sucumbes e passas por uma confusão que não mereceste, não te irrites por isso e não diminuas a tua coroa com a impaciência. Ergue antes os olhos ao céu, para mim, que te posso livrar de toda a confusão e injúria e dar a cada um segundo as suas obras. Capítulo 37. Da pura e inteira renúncia de si mesmo para obter a liberdade do coração. Jesus Cristo, Filho, deixa-te a ti e achar-me-ás a mim. Nada possuas, nem mesmo a tua vontade, e aproveitarás sempre. Quando te renunciares a ti sem reserva, receberás graça mais abundante. Alma fiel, em que, Senhor, hei de renunciar-me e quantas vezes? Jesus Cristo, sempre e a toda hora, nas coisas pequenas como nas grandes, nada excetuo, quero achar-te despido de tudo. Do contrário, como poderás ser meu e como poderei ser teu, se interior e exteriormente não te despojares de toda a vontade própria? Quanto mais prontamente fizeres esta renúncia, tanto melhor te sentirás, e quanto mais perfeita e sinceramente a fizeres, mais me agradarás e maior será o teu proveito. Alguns há que se entregam a mim, mas com alguma reserva, porque não confiam inteiramente em Deus, cuidam de prover a si. Outros, a princípio, oferecem tudo, mas sobrevindo a tentação, retomam o que haviam dado e por isso não progridem na virtude. Uns e outros não alcançarão a verdadeira liberdade do coração puro, nem a graça de minha doce familiaridade, senão depois de uma entrega total e da imolação contínua de si mesmos, sem o que não há nem pode haver união fruitiva comigo. Já te disse muitas vezes e agora repito,
renuncia-te, entrega-te e gozarás de grande paz interior. Dá tudo para ganhares tudo. Nada busques, nada reclames. Firma-te resolutamente só em mim e ter-me-ás. Teu coração será livre sem trevas que o obscureçam. Teus esforços, orações e desejos tendam a despojar-te de toda a propriedade para seguir só a Jesus, morrer a ti a fim de viver para mim eternamente. Então serás livre das imaginações vãs, das inquietações penosas e dos cuidados supérfluos. Então te libertarás também do temor excessivo e do amor desordenado. Capítulo 38. Como nos havemos de governar nas coisas externas e recorrer a Deus nos perigos. Jesus Cristo, Filho, em todo lugar, em qualquer ação ou ocupação externa, deves tender com diligência a conservar-te recolhido e livre e senhor de ti, de modo que todas as coisas sejam sujeitas a ti e não tu sujeito a elas. Assim serás dono e senhor e não servo ou escravo de tuas ações. Como livre e verdadeiro israelita, entra na herança e na liberdade dos filhos de Deus, destes que se elevam acima das realidades presentes e contemplam as eternas, que olham de relance para o que passa e fixam o olhar nas coisas do céu, que não se deixam arrastar pelo apego aos bens temporais, mas os forçam a servir ao seu bem, conforme a ordem determinada por Deus e estabelecida pelo Supremo Artífice, que nada fez sem ordem nas suas criaturas. Se em todos os acontecimentos não te detiveres no que aparece exteriormente, e não considerares com os olhos da carne o que vês ou o que ouves, mas logo em qualquer ocorrência, à imitação de Moisés, entrares no tabernáculo para consultar o Senhor, ouvirás muitas vezes a resposta divina e voltarás instruído sobre muitas coisas presentes e futuras. Com efeito, era sempre ao tabernáculo que recorria Moisés para resolver suas dúvidas e dificuldades. E na oração buscava auxílio contra as maldades e as ciladas dos homens. Assim deves também recolher-te ao segredo do teu coração, para com mais fervor implorar o auxílio divino. Lemos de Josué e dos filhos de Israel, que foram enganados pelos Gabaonitas, porque não tinham antes consultado o Senhor, mas, demasiado crédulos às suas lisonjeiras palavras, se deixaram embair por uma falsa compaixão. Capítulo 39. Que o homem não deve ser insofrido nos negócios. Jesus Cristo, Filho, confia-me sempre os teus negócios, disporei tudo bem a seu tempo. Aguarda a minha determinação e nisto terás proveito. Alma fiel, Senhor, de boa vontade confia-vos todas as minhas coisas, porque de pouco podem servir as minhas providências. Oh, quem me dera não me preocupar demasiadamente com o futuro e entregar-me desde já à vossa soberana vontade. Jesus Cristo, Filho, muitas vezes o homem busca com ardor uma coisa que deseja, mas apenas a consegue, entra logo a sentir de outro modo, porque as nossas afeições não duram, mas nos levam continuamente de um objeto para outro. Não é, pois, pequena coisa renunciar-se o homem ainda nas coisas pequenas. O verdadeiro progresso do homem está na abnegação de si mesmo. O homem que se nega a si caminha com grande liberdade e segurança.
Mas o antigo adversário de todo bem não deixa de tentar. Dia e noite arma suas perigosas ciladas na esperança de colher no engano de seus laços algum incauto. Vigiai, pois, e orai, diz o Senhor, para que não entreis na tentação. Capítulo 40. De que o homem por si nada tem de bom, e de coisa alguma pode gloriar-se. Alma fiel, Senhor, que é o homem para que dele vos lembreis, ou o filho do homem para que o honreis com vossa visita. Salmo 8, 5. Que merecimento tinha o homem para que lhe desseis vossa graça? De que me poderei queixar, Senhor, se me desamparardes? Ou que poderei reclamar com justiça, se me não concederdes o que vos peço? Certamente eis o que posso pensar e dizer com verdade. Senhor, nada sou, nada posso, nada de bom tenho por mim. Em tudo sinto a minha insuficiência, tendo sempre para o nada. Se me não ajudais e instruís interiormente, caio logo na tibieza e no relaxamento. Vós, porém, Senhor, sois sempre o mesmo, e permaneceis eternamente, sempre bom, justo e santo, tudo fazendo com bondade, justiça e santidade, e tudo dispondo com sabedoria. Mas eu, que mais me inclino para o mal que para o bem, não sei perseverar sempre no mesmo estado, porque mudo 7 vezes ao dia. Todavia, logo fico melhor quando vos apraz estender-me a vossa mão protetora, porque vós só, sem o concurso de ninguém, me podeis auxiliar e confirmar, de tal modo que já não esteja o meu semblante sujeito à mudança, e o meu coração para vós só se volte, e em vós descanse para sempre. Por isso, se eu souber renunciar a toda consolação humana, ou para alcançar o fervor, ou pela necessidade de buscar-vos só a vós, por não haver quem me console, bem poderia esperar com confiança a vossa graça e exultar com a dádiva de uma nova consolação. Graças vos dou, Senhor, de vós procede tudo o que me acontece de bom. Quanto a mim, na vossa presença sou pura vaidade e nada, homem inconstante e frágil. De que posso, pois, gloriar-me? Ou por que desejo ser estimado? Talvez pelo meu nada? Insensatez? Em verdade, a vanglória é um mal terrível e a maior das vaidades. Afasta-nos da verdadeira glória e despoja-nos da graça celeste. O homem que se compraz em si, desapraz a vós, e quando mendiga louvores humanos, perde as verdadeiras virtudes. Verdadeira glória, porém, e alegria santa, é gloriar-se cada um em vós e não em si. Regozijar-se da vossa grandeza e não da própria virtude. Não achar prazer em criatura alguma, senão por amor de vós. Louvado seja o vosso nome, não o meu. Exaltadas as vossas obras, não as minhas. Bendito seja o vosso santo nome, e nada se me atribua dos louvores dos homens. Vós sois a minha glória e alegria do meu coração. Em vós me gloriarei e exultarei todo dia. Quanto a mim, de nada poderei gloriar-me, senão de minhas fraquezas. Procurem, embora os judeus, a glória que uns dão aos outros, eu só buscarei a que vem de Deus. Toda a glória humana, toda a honra temporal, toda a grandeza mundana, em comparação com a vossa glória eterna, não passa de vaidade e loucura. Ó Deus meu, verdade e misericórdia minha, Trindade beatíssima, a vós só louvor, honra, virtude e glória pelos séculos dos séculos sem fim. Capítulo 41. Do desprezo de toda honra temporal
Jesus Cristo. Filho, se vires que honram e elevam os outros e a ti te desprezam e humilham, não te entristeças. Levanta o teu coração para mim no céu e não te afligirá o desprezo dos homens na terra. Alma fiel. Senhor, vivemos na cegueira e facilmente nos seduz a vaidade. Se bem me examino, reconheço que nunca recebi injustiça de criatura alguma e por isso não tenho motivo de me queixar de vós. Depois de vos haver ofendido tantas vezes e tão gravemente, é justo que se arme contra mim toda a criação. Confusão e desprezo, eis o que injustiça me é devido. A vós, porém, louvor, honra e glória. E enquanto não estiver disposto a querer de boa mente ser desprezado e abandonado das criaturas e tido em nenhuma conta, não poderei nem alcançar a paz e estabilidade interior, nem ser iluminado espiritualmente, nem me unir plenamente a vós. Capítulo 42. Que nossa paz não deve depender dos homens. Jesus Cristo. Filho, se fundares a tua paz em alguma pessoa, por causa da conformidade de sentimentos e trato familiar com ela, sentir-te-á sempre instável e sem sossego. Mas se recorreres à verdade eternamente viva e imutável, não te contristará a partida ou a morte de um amigo. Em mim se há de fundar todo o amor do amigo. Por mim deves amar todos os que te parecem bons e te são mais caros na vida. Sem mim não vale nem dura amizade, nem é verdadeira e pura a afeição de que eu não sou o vínculo. De tal maneira deveras estar morto a estas afeições a entes queridos, que desejaras, quanto dependera de ti, viver longe de todo o comércio humano. Quanto mais se afasta o homem das consolações da terra, tanto mais se aproxima de Deus. E tanto mais alto se eleva para Deus, quanto mais profundamente se abate a si mesmo e se despreza. Aquele, porém, que se atribui algum bem, impede que lhe venha a graça de Deus, porque a graça do Espírito Santo procura sempre o coração humilde. Se souberas perfeitamente aniquilar-te e desprender-te de todo amor às criaturas, eu viria inundar-te a alma com a abundância de minha graça. Quando olhas para as criaturas, perdes a vista do Criador. Aprende por amor dele a vencer-te em todas as coisas e chegarás ao conhecimento de Deus. A coisa mais insignificante, se encarada e amada desordenadamente, mancha a alma e a afasta do sumo bem. Capítulo 43. Contra a vaidade da ciência do século. Jesus Cristo. Filho, não te impressiones pelo que dizem os homens de belo e sutil, porque não nos discursos, mas na virtude está o reino de Deus. Atende às minhas palavras que inflamam o coração e iluminam o entendimento, movem a compunção e infundem muitas consolações. Nunca leias uma palavra com a intenção de parecer mais douto e sábio. Aplica-te à mortificação dos vícios. Ser-te-á mais útil que o conhecimento de muitas questões difíceis. Por mais que estudes e aprendas, terás que voltar ao único princípio de tudo. Eu sou o que ensino a ciência ao homem e ilumino a inteligência dos pequeninos mais claramente que qualquer homem com seus ensinamentos. Aquele a quem eu falo bem depressa possuirá a sabedoria e fará grandes progressos na vida espiritual. Ai dos que andam entre os homens à procura de questões curiosas e pouco se preocupam de aprender a servir-me. Dia virá em que há de aparecer o mestre dos mestres
Cristo, Senhor dos anjos, para tomar a todos a lição, isto é, para examinar a consciência de cada um. Então Jerusalém será esquadrinhada com lâmpadas, serão manifestados os segredos das trevas e emudecerão as línguas. Sou eu que no momento elevo a alma humilde e lhe dou maior compreensão da verdade eterna do que pudera adquirir frequentando as escolas por 10 anos. Ensino sem ruído de palavra, sem confusão de opiniões, sem fausto nem vanglória e sem impugnação de argumentos. Sou eu que ensino a desprezar os bens da terra, a aborrecer as coisas que passam, a procurar e apreciar as eternas, a fugir às honras, a suportar os escândalos, a pôr em mim toda a esperança, a nada desejar fora de mim e a amar-me ardentemente acima de tudo. Por isso alguém, amando-me assim, aprendeu coisas divinas e delas falou maravilhosamente. Mais aproveitou em deixar tudo do que com estudar sutilezas. Mas a uns manifesto coisas mais gerais, a outros mais particulares. A alguns mostro-me suavemente envolto em sinais e figuras. A outros descubro toda a luz de meus mistérios. Para todos tenho os livros a mesma linguagem, não a todos, porém, instruem do mesmo modo, porque sou eu que ensino interiormente a verdade, perscruto o coração, penetro os pensamentos, inspiro as ações, dando a cada um o que julgo justo. Capítulo 44. De que não se deve o homem embaraçar com as coisas exteriores. Jesus Cristo. Filho, convém que ignores muitas coisas e te consideres como morto ao mundo e para quem todo o mundo está crucificado. É preciso também que feches os ouvidos a muita coisa e penses mais no que importa a paz de tua alma. Vale mais desviar os olhos do que te desagrada e deixar cada um em seu modo de pensar do que alimentar discussões. Se estiveres bem com Deus e considerares os seus juízos, suportarás facilmente ser vencido. Alma fiel, ah, Senhor, a que ponto chegamos? Choramos uma perda temporal, trabalhamos e corremos por um pequeno lucro e esquecemos os prejuízos da alma e deles apenas temos uma lembrança tardia. Ao que pouco ou nada vale atendemos e ao que é sumamente necessário descuramos com negligência. Porque o homem se derrama todo nas coisas exteriores e se não entra logo em si, nela se enterra com prazer. Capítulo 45. De como não se deve dar crédito a todos e de como é fácil pecar por palavras. Alma fiel, socorrei-me, Senhor, na tribulação, porque é vã a salvação que vem do homem. Salmo 59, 13. Quantas vezes não encontrei fidelidade onde estava certo de achá-la, e quantas vezes a encontrei onde menos esperava. Vaidade, portanto, esperar nos homens. Em vós, ó meu Deus, está a salvação dos justos. Bendito sejais, Senhor meu Deus, em tudo o que nos acontece. Somos fracos e inconstantes. Com facilidade nos enganamos e mudamos. Que homem há aí tão precavido e circunspecto em todas as suas ações, que às vezes não caia em engano e perplexidade? Mas quem confia em vós, Senhor, e vos busca na simplicidade do seu coração, não resvala com tanta facilidade. E se sofrer alguma tribulação, por mais emaranhado que esteja, vós
o livrareis sem tardança, ou o consolareis, porque não desamparais para sempre ao que em vós confia. Raro é o amigo que permanece constantemente fiel em todas as adversidades que acabrunham o amigo. Vós, Senhor, só vós sois sempre fiel, e nenhum amigo é semelhante a vós. Oh, que sabedoria a daquela alma santa que disse: meu coração está firmado e fundado em Cristo. Santa Ágata. Se eu me achasse nesta disposição, não me perturbaria facilmente o temor dos homens, nem me abalariam as suas palavras injuriosas. Quem pode prever tudo? Quem se pode precaver contra todos os males futuros? Se os previstos muitas vezes nos fazem sofrer, como não nos hão de golpear fortemente os que nos colhem inopinados? Mas por que motivo eu, miserável, não me acautelei melhor? Por que razão com tanta facilidade me fiei dos outros? Mas somos homens e nada mais que homens frágeis, ainda que muitos nos considerem e chamem anjos. Em quem me hei de fiar, Senhor? Em quem, senão em vós, verdade que não engana nem se pode enganar? Todo homem, pelo contrário, é mentiroso, fraco, inconstante, propenso a pecar, mormente em palavras, de modo que mal se lhe deve crer ainda no que à primeira vista parece verdadeiro. Com quanta sabedoria nos advertistes que nos acautelássemos dos homens, que os inimigos do homem são os de sua própria casa, que se alguém disser: o Cristo, ei-lo aqui, ou ei-lo acolá, não me devemos dar crédito. Aprendi-o à minha custa. Permita a Deus que seja para me tornar menos imprudente e mais acautelado. Cuidado, diz-me alguém, cuidado, o que te digo é só para ti. E enquanto me calo e julgo que a coisa permanece em segredo, não pode silenciar quem me pediu silêncio, mas logo atraiçoa a mim, a si, e vai-se. Destas confidências enganosas livrai-me, Senhor, e não permitais que caia nas mãos destes homens imprudentes, nem cometa semelhantes faltas. Ponde na minha boca palavras verdadeiras e invariáveis, e da minha língua afastai todo artifício. O que não quero sofrer nos outros, devo de todo evitar em mim. Oh, quanta vantagem e quanta paz em não falar dos outros! Não crer sem discernimento, nem repetir levianamente tudo o que se ouve. Abrir-se com poucos, buscar sempre a voz que vedes o coração. Não se deixar levar por todo sopro de palavras, mas desejar que todas as coisas em nós e fora de nós se cumpram segundo o belo prazer de vossa vontade. Que meio seguro para conservar a graça do céu, fugir das aparências humanas e não cobiçar o que atrai a admiração dos outros, aplicar-se com todo zelo ao que corrige a vida e excita o fervor. A quantos foi funesta uma virtude conhecida e louvada antes do tempo, e de quanta utilidade foi a graça conservada em silêncio nesta vida miserável que é toda tentação e guerra contínua. Capítulo 46. Da confiança que se deve ter em Deus quando nos disserem palavras afrontosas. Jesus Cristo. Filho, está firme e espera em mim. Palavras são palavras, voam pelo ar, mas não quebram a pedra. Se és culpado, pensa que de boa vontade te queres emendar. Se de nada te acusa a consciência, resolve sofrer tudo com alegria por amor de Deus. Não é muito que às vezes suportes ao menos algumas palavras, tu que ainda não podes sofrer golpes mais pesados. E por que motivo às coisas tão mesquinhas é ainda sensível o teu coração, senão porque és ainda carnal
e te preocupas demasiadamente com os homens. Temes ser desprezado e por isso não queres que te repreendam pelas tuas faltas e procuras abrigar-te à sombra das tuas culpas. Examina-te melhor e reconhecerás que vive ainda em ti o mundo e o vão desejo de agradar aos homens. A repugnância que sentes em ser humilhado e confundido pelos teus defeitos bem mostra que não és ainda verdadeiramente humilde nem inteiramente morto ao mundo, e que o mundo não está crucificado para ti. Ouve, porém, as minhas palavras e não te inquietarás de quanto disserem os homens. Quando eles assacassem contra ti o que pode inventar a mais requintada malícia, que mal te faria isso se os deixasses passar como palha que o vento leva? Perderias com isto um só cabelo? Quem não tem o coração recolhido, nem a Deus sempre diante dos olhos, perturba-se facilmente com uma palavra de desprezo. Aquele, porém, que em mim confia e não deseja apoiar-se no próprio juízo, nada temerá dos homens. Eu penetro e julgo todos os segredos, sei como se passam as coisas, conheço o ofensor e o ofendido. Esta palavra de mim vem, este acontecimento eu o permiti para que fossem revelados os pensamentos de muitos corações. Lucas 2,35. Julgarei o culpado e o inocente. Antes, porém, por oculto juízo, quis provar a um e a outro. Engana frequentemente o testemunho dos homens, mas é verdadeiro o meu juízo, subsistirá e não será revogado. O mais das vezes permanece oculto e poucos são os que o descobrem em suas particularidades. Nunca, porém, erra, nem pode errar, ainda que aos olhos dos insensatos não pareça justo. A mim, pois, se deve recorrer em qualquer juízo e não confiar no próprio parecer. Não se perturbará o justo com qualquer coisa que lhe advenha da parte de Deus, e pouco se inquietará, ainda que injustamente o acusem. Mas também não exultará com vã alegria, se outros o ofenderem com razão, porque sabe que eu perscruto os corações e os rins, e não julgo segundo a exterioridade e as aparências humanas. Na verdade, o que parece louvável na opinião dos homens é muitas vezes aos meus olhos digno de censura. Alma fiel, Senhor Deus, justo juiz, forte e paciente, que conheceis a fragilidade e a malícia dos homens, sede a minha fortaleza e toda a minha confiança, porque não me basta o testemunho da consciência. Vós conheceis o que eu não conheço, e por isso, quando sou repreendido, devo humilhar-me e sofrer com mansidão. Perdoai-me propício todas as vezes que assim não procedi, e dai-me de novo a graça de uma resignação maior. A fim de alcançar o perdão, mais confio na vossa grande misericórdia do que na minha presumida virtude, para justificar o que mal conhece a minha consciência. Ainda que em nada me acuse, nem por isso estou justificado, porque sem a vossa misericórdia, ninguém haverá justo aos vossos olhos.